você quer causar arrepio num protestante, é rezar por um morto. Se você quiser pregar uma peça num protestante, fazer uma pegadinha com ele, se ele te contar que algum parente dele morreu, você fala assim, eu vou orar por ele. Rapaz, ele vai ficar em parafuso, porque ele não vai saber o que falar. Se ele diz amém, ou se ele vai ser rude ao ponto de dizer não precisa. Mas oração pelos mortos, muitos católicos nem sabem disso. Porque é algo tão óbvio, né? É algo tão assim... Como que eu posso dizer? É uma inclinação tão natural a gente colocar diante de Deus a alma daqueles que partiram. Meus irmãos, eu lembro quando eu era pastor e eu tinha que oficiar funeral, eu tinha que fazer ofícios fúnebres como pastor. Na hora de orar, eu tinha que orar pelo morto sem parecer que eu estava orando pelo morto, porque ficava todo mundo vigiando assim, o que ele vai falar? Porque num funeral protestante, você não pode rezar pelo morto, porque é proibido rezar pelos mortos no protestantismo. É absurdo. Já eu vou explicar por quê. Então, na hora de fazer o funeral, eu tinha que fazer assim, Senhor, obrigado pela vida que ele viveu, pelo legado que ele deixou. Aí me fugia a palavra, porque se deixasse eu falava, Deus, abençoe a alma dele. Enfim, aí não pode. No protestantismo, rezar pelos mortos é um absurdo. O protestante não acredita em purgatório. O protestante acha que rezar pelos mortos é absurdo e inútil. Porque se o sujeito está no céu, a nossa oração pela alma dele não vai melhorar em nada, ele já está no céu. E se o sujeito está no inferno, a nossa oração pela alma dele não vai resolver nada, porque ele está no inferno, ninguém sai do inferno. Então, na teologia protestante, oração pelos mortos é algo que não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque na teologia deles, não existe purgatório. A nossa oração pelas almas dos fiéis defuntos leva em conta a realidade do purgatório, que não é uma segunda chance, como alguns possam pensar, alguns podem pensar, não é uma segunda chance, não é uma repescagem, não é nada disso. Quem vai para o purgatório está salvo. Quem vai para o purgatório morreu em amizade com Cristo, mas ainda não atingiu a santidade. E precisa se purificar para poder atingir a visão beatífica. Purificar-se de penas temporais, não penas eternas. Penas eternas foram perdoadas, mas penas temporais. Eu tenho uma live aqui no canal explicando, tintim por tintim, o que é purgatório. Eu não tenho tempo de explicar com detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que no protestantismo não se reza pelos mortos. Vai-se contra essa inclinação natural de toda a humanidade, que é apresentar os mortos diante de Deus. E eu já falei para vocês, no início da live, que tem um versículo muito claro lá em Macabeus, segundo Macabeus, sobre oração pelos mortos, que diz que orar pelos mortos é uma prática digna e justa. Aí o protestante vai dizer, esse não vale. Então, eu até brinquei com vocês no início da live, né? Eu estou brincando de novo, porque tem gente que chegou depois. Mas o pessoal diz, esse não vale por quê, né? Porque Macabeus não é Bíblia para o protestante, né? Macabeus não é Bíblia. Então, complica, né? Porque eles pedem, me mostra na Bíblia oração pelos mortos. Aí você mostra. Aí eles vão dizer, não, mas esse não vale. Então, eles vão fechando o cerco, né? Para eles, o livro de Macabeus não é inspirado. Mesmo se não fosse, tá? O livro de Macabeus é inspirado, sim. Mas para eles não é. Mas mesmo se não fosse, o testemunho de segundo Macabeus é muito forte.
porque é um livro que foi composto cerca de 200, 150 anos antes de Cristo, e é um livro que moldou o pensamento hebreu da época de Cristo. Moldou o fervilhão, o fervor cultural da época de Cristo foi moldado pela literatura pós-exílica deuterocanônica. Foi moldado por isso. Enfim. Mas eu não vou citar Macabeus, porque eu nem lia Macabeus, eu nem acreditava na inspiração de Macabeus. Eu vou citar outros 2 textos que eu nunca tinha visto antes. O título da live é Mais 10 versículos que eu nunca tinha visto antes. E os versículos que eu vou citar agora mostram claramente no Antigo e no Novo Testamento oração pelos mortos. Neemias, capítulo 1, versículo 6. Neemias está fazendo aqui uma oração de arrependimento a Deus, pedindo perdão a Deus pelo pecado dele, mas ele não pede perdão só pelo pecado dele. Olha só. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Neemias está falando com Deus, tá? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Outras traduções dizem, eu e meus antepassados. O que é casa de meu pai? Meus antepassados. Neemias está pedindo perdão pelos seus próprios pecados, pelos pecados da nação e pelos pecados dos antepassados. Neemias está pedindo para que Deus perdoe os israelitas que já tinham falecido, que já tinham passados. Olha que coisa fantástica. Neemias, ao se arrepender e pedir perdão dos pecados, ele pede perdão pelos seus pecados e pelos pecados de seus antepassados. E olha essa passagem em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, aí eu pulei o 17 e fui para o 18, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 e 18. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pula o 18, vamos para o capítulo 4, versículo 19. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Meus irmãos, prestem bastante atenção aqui. No início de 2 Timóteo, São Paulo pede para que o Senhor tenha misericórdia da casa de Onesíforo. E no final de 2 Timóteo, 2 Timóteo 4,19, São Paulo manda um abraço. Ele está falando assim, Timóteo, manda um abraço para Prisca, Prisca é Priscila, tá? Manda um abraço para Prisca, para o Áquila e para a casa de Onesíforo. Ele não manda para Onesíforo, não manda. Ele não diz, conceda o Senhor misericórdia a Onesíforo. Ele diz, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Aí depois ele fala uma coisa que Onesíforo fez no passado, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. E no versículo 19 do capítulo 4, ele manda um abraço para Priscila, saúda aqui, né? Ele manda um alô, ele manda um como vai, para Priscila, para Áquila, e não manda para Onesíforo, mas ele manda
para a família de Onesíforo. Por quê? Eu quero que vocês comentem aí. Por que que ele roga pela casa de Onesíforo? Por que que ele fala assim, que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo? E por que que no final da carta ele manda um abraço, não para Onesíforo, embora ele mande um abraço, né, saúda, ele manda um abraço para Priscila e para Áquila, mas não manda para Onesíforo, manda para a família de Onesíforo. Por quê? Aqui, ó, minha aluna, Tatiane Rosa dos Anjos, minha aluna que enche o professor de orgulho, catequista lá na paróquia dela, porque ele estava morto. É isso aí, Tati, parabéns. O pessoal aqui está comentando que a Ana Freitas também respondeu, o Jair Ferreira também respondeu. Muito bem. Porque Onesíforo estava morto. E esta não é a opinião da Tati, da Ana Freitas, do Mauro Marques, do Jair Ferreira, não. Essa é a opinião de vários biblistas, de grandes teólogos e comentaristas bíblicos, inclusive protestantes. Onesíforo estava morto. Pois muito bem. Vamos voltar para o texto? Versículo 18. O Senhor lhe conceda, aqui lhe é quem? É a casa de Onesíforo? Não, é a Onesíforo. O Senhor lhe conceda, naquele dia é o dia do julgamento final, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Nós temos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, o registro mais antigo da era cristã de oração por um fiel defunto. Por que você reza pelos mortos? Se alguém te perguntar isso, por que rezar pelos mortos? Porque eu estou seguindo o exemplo de São Paulo, que rezou pela alma do seu amigo Onesíforo. E ele rezou dizendo que Deus conceda a Onesíforo, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor.